Londrina, 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 estás presente em cada coração. Vem cá, dá uma positiva aí, fazendo favor. Projeto, o que é? Vamos falar de positivo, fazendo favor. Cadê o ó? Obrigado, querido. Cadê o ó? Deu pra fora? Dá pra dar foto? Tá legal? Tá ótimo. Projeto de lei. Aí. A gente vai fazer antes então a imagem aí, pode ser, depois o senhor fala sobre isso. Ô, Trajano, você ligou o mic? Liguei. Ligou? Liguei. Isso, tá? Já tá aprovado? Tá tramitando. Acho que a gente já vai pedir uma força da imprensa, todos os treinadores no Brasil estão dentro lá no movimento. Dependendo do político, né? Você sabe onde é. Depois o senhor fala, o senhor dá uma baixadinha ali, senão fica muito estourado aí na frente. É, a gente começa a Segurando fazer, ele aí. Depois o senhor fala, Depois vou que tirar eu dali. lá, eu tiro ele. Eu coloco ele lá. Fica aí, começa Eu só queria que vocês dessem um foco na imagem, só para. Tá. É isso que eu ia falar, que eu ia pedir o apoio de vocês, né? Para que vocês pudessem fazer divulgação. É um movimento que todos os treinadores no Brasil inteiro vão passar a fazer a partir dos campeonatos estaduais, Primeira Liga, Copa do Brasil, né? Que é a regulamentação da lei da profissão de técnico de futebol, que está em tramitação já na Câmara dos Deputados. Né? Então, inclusive lá no congresso que nós tivemos no Rio de Janeiro, na CBF, foi instituído Lei Caio Júnior, até em homenagem ao Caio, que era o idealizador junto com o Mancini, Dorival Júnior, né, desse projeto de lei, né, que é de um deputado da Bahia. Então, que a gente está querendo, né, que a profissão, todo mundo exige, o treinador exige, se cobra muito, o treinador está atualizando, está se organizando. Então a gente quer regulamentar a profissão, para que também seja encarado a profissão de técnico de futebol como realmente uma profissão de responsabilidade, de integridade, acabar com esse negócio de que o jogador termina de jogar futebol e já vira treinador da noite por dia, ou quem não é da área vira treinador da noite por dia, e sim vai ter que existir uma preparação. Então a lei vem para regulamentar isso, né, e ao mesmo tempo dá um respaldo para nós. Como o jogador tem um respaldo de contrato junto à CBF, o treinador não existe. Né? Então passaria a ter essas questões de direitos e deveres um pouco mais ampliado, eu acho que é um pouco importante. Quais são os direitos assim que você poderia? Quais são os principais assim, itens dessa regulamentação? Principalmente essas questões com relação, inclusive, a registro de contrato na CBF. Né? Então passaria o treinador a ter um contrato registrado junto à CBF. Algumas regras, como o clube que quer demitir o treinador, ter um mínimo de contrato que é 3 meses, e aí um máximo que é 2 anos, ou o clube podendo estender. Mas que dentro desse período o clube quiser demitir o treinador, se demite. Mas enquanto ele não rescindir o contrato com o treinador junto à CBF, pagar os seus direitos, ele não poderá contratar outro treinador. Então organizaria melhor esse sentido, porque não pararia com essa bagunça de que demite um treinador hoje, se contrata outro amanhã, se contrata outro amanhã. Então os clubes teriam que filtrar um pouco mais isso, né? Já está ocorrendo. Para o treinador teria uma segurança a mais. Para o clube também, aqueles responsáveis passariam a ter essa diminuição de tira o treinador aqui e bota o auxiliar do clube. Não, isso não poderá ter. Então quem vai ter que assumir a cadeira de treinador, inclusive aqueles que vão ser formados pela escola da CBF, pela academia da CBF formando os treinadores. E fora, claro, que os direitos do treinador estão um pouco restritos. Direito de imagem, por exemplo. O treinador é um treinador que está junto com os jogadores sendo mais visto. O treinador não tem direito, né, de reivindicar as questões do contrato de imagem. Então isso já é um direito que o treinador tem que reivindicar também, que ele não tem. E fora essas questões, por exemplo, todos os jogadores que no acidente tinham um seguro à parte junto à CBF, mas comissão técnica não tem. E o treinador Caio não tinha. Então quem teve que arcar isso aí, graças a Deus, foi responsável, foi a Chapecoense. Mas de vida, né? Ou que isso passaria então a ter uma série de normativas. Então os jogadores têm. Os jogadores têm, você deve pagar. E o treinador não tinha. Não tem. Não tem. Chega a ser meio que absurdo a forma, né, Tencati, com que o técnico, a gente vê assim ao longo dos anos, alguns treinadores, né, o Tite agora, por exemplo, que não tem isso. Desrespeito ou com o tempo os próprios treinadores passado não se importavam?
O que você acha que aconteceu? É justamente isso. Isso que está sendo bacana. Que a partir até desse encontro que nós tivemos na CBF, onde reuniu lá 54 treinadores numa categoria, mais 50 numa outra categoria, então tinha mais de 100 treinadores nesse encontro lá no curso da CBF. Né? Então, inclusive na minha turma, só eram 12 técnicos da Série A e todos da Série B estavam lá, mais alguns da Série C e Série B. Inclusive alguns treinadores estavam trabalhando no mercado internacional fora. Então, houve uma reunião, esse projeto de lei já estava em tramitação, né? Então fortaleceu mais ainda o movimento e houve um movimento muito forte de união dos treinadores. Inclusive criamos aí esse movimento, a FBTF, que é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol hoje, é o que está engajado nesse projeto de lei. FBTF, Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Que é responsável e está engajado, que é o Luiz Mário, que é o presidente, Mancini, Zé Mário. Zé Mário, o Zé Mário que é o presidente, o Mancini é vice-presidente, o Dorival Júnior vice-presidente, até o Caio era um vice-presidente, o falecido Caio Júnior. Então estava engajado nesse projeto de lei, né? E aí então houve esse encontro, desse encontro então partiu-se essa união dos treinadores, que anteriormente os treinadores eram muito, cada um cuida da sua vida, cada um briga pelo seu espaço, e muito individual. Então a partir daí passou a ter essa amizade, essa junção, inclusive temos um grupo de WhatsApp que foi criado, que é uma comunicação hoje interna nesse grupo entre os treinadores, inclusive até para contatos para jogador ficou muito mais fácil, né, e outros detalhes. Então acho que essa união dos treinadores ficou muito bacana. E disso que a gente quer fazer, fortalecer a classe, que na Europa hoje, fora dos outros países, é muito fortalecido, o sindicato de treinadores, principalmente pela UEFA. Hoje os treinadores brasileiros para trabalhar na UEFA não trabalham. Inclusive esse curso agora que está sendo feito é para isso. A Conmebol regulamentou, a partir de 2021, quem não tiver as licenças A e Pro não vão poder trabalhar no mercado internacional, principalmente a Pro. No mercado nacional a A vai servir, mas para o mercado internacional a licença A não serve. Vai ter que ter a licença Pro. Então cada essa história de que treinador não vai ter que estudar, infelizmente, é um erro de quem falou, porque vai ter que estudar sim, vai ter que se adequar. E de que forma você acha que os clubes vão receber ou já estão recebendo essas informações, Ricardo? Eu acho que é importante, né? E para o clube não vai mudar nada, não vai onerar nada. Porque aquele clube responsável, aquele clube igual a Londrina hoje, que tem um projeto, né, que tem sequência de trabalho, ele não vai se importar de fazer um contrato com o treinador e ter esse vínculo com o treinador. Né? Até mesmo porque você me pergunta hoje, eu tenho um contrato com o presidente Sérgio Gonçalves? Não tenho. Né? Então sempre foi de boca e funcionou. Então, na verdade, vem para formalizar e diminuir por parte de alguns clubes essa questão de que contrata o treinador, dá 3 jogos, 4 jogos, se demite e o dia o treinador sai pela porta dos fundos, se contrata um treinador da noite pro dia, às vezes o cara nem a treinadora assume lá, né? Tem alguns clubes pequenos, então pararia com essa bagunça. Então, todo mundo exige uma organização do futebol, então nós estamos procurando na nossa classe organizar esse lado, né? Que eu acho que ficaria, para o clube não vai onerar mais nada de encargos ou de responsabilidades, simplesmente, como eu disse, regulamentaria, também passaria o clube a ter uma segurança mais com aquele treinador que ele contratou e que o treinador do dia para a noite pede sua rescisão para ir embora, também o treinador teria uma obrigação, teria um contrato formal, e se ele quiser sair ele também vai ter que arcar com as responsabilidades, vou pagar a sua multa. Então acho que regulamenta para ambas as partes. Então para o clube eu acho que fica muito tranquilo. Como é que tá? Então, está em tramitação na Câmara dos Deputados e já passou pelo Ministério do Trabalho, por alguns ministérios lá que tem umas formalidades, né? Então, saindo da Câmara dos Deputados, vai para o Senado. O Senado sancionou, vai para o presidente assinar. Assinou, então a lei está regulamentada. Então, isso que a gente pede, porque politicamente agora o país vive um momento meio conturbado, né? Então, a gente está fazendo esse movimento de uma forma de que os políticos olhem para o nosso lado e que tenham esse apoio para que possa realmente fazer andar o mais rápido possível para que isso aconteça. Assim como você falou dos contratos, né, que muitos clubes não têm, o pessoal de boca, a questão do seguro, tem algum clube que, apesar de não ser obrigatório, faz o seguro para o treinador? Acho que são poucos. Acho que são poucos, talvez alguns fazem o seguro de vida embutido no CLT, né? Então alguns clubes mais organizados, mas acho que poucos que tem. Porque quando a gente fala um percentual da Série A, né? Então que são 20 clubes, talvez dos 20 clubes, talvez 10 tenha, 12 tenha, 15 tenha. Mas a grande maioria, né, em um montante aí, se a gente pegar,
é muito pouco, né? São poucos treinadores que acabam impondo, né? Exatamente. Inclusive a gente quando fala do movimento, não é só olhar para os treinadores, igual hoje nós estamos na Série B, né? Igual eu estou na Série B. Então já estou num patamar, mas já fui da Série C e da Série B, e de nem série eu tinha. Então tem muitos treinadores que estão nessa condição. Né? Por exemplo, futebol paranaense. Tem muitos treinadores empregados nesse momento. Né? Então o que falta para esses treinadores? Com a regulamentação da profissão, a CBF passaria essa academia a ter uma funcionalidade maior, inclusive de fazendo reciclagens e cursos para que esses treinadores estivessem com uma atualização melhor, podendo ser mais vistos, né? Então mudaria inclusive o visual desses treinadores, o currículo desses treinadores. Então acho que a rotatividade seria melhor, formaria treinadores, daria uma visão diferente do futebol, inclusive as categorias de base sendo uma formação muito melhor, que infelizmente hoje ainda as categorias de base pegam muito ex-jogadores que pararam de jogar e que não têm a formação acadêmica e nem essa formação da academia num processo de organizar, de planejar, como aplicar. Então vai muito mais pela experiência de como jogou do que propriamente. E fora aqueles que nem jogaram futebol, nem são do meio e estão lá dando treino na escolinha, dando treino para algumas categorias e que não entendem de futebol. Né? E estão lá no meio do futebol. Então eu acho que isso mudaria todo esse contexto. Então passaria o futebol, ser mais organizado e com certeza cresceria, né? O nível do futebol vai crescer com tudo isso. Ricardo, daí para ser técnico seria necessária uma formação. Essa formação, que formação seria? Seria esse curso da CBF ou um outro tipo de formação, ou formação em educação física? Exatamente isso. Hoje existe na CBF já 4 categorias de curso. A categoria a licença C, a licença D, a B, a A e a Pro, na verdade, são 5. Né? Então a C e a D, ela vem para as categorias de base. Então para a formação de treinadores para as categorias de base. A categoria B já entra para treinadores profissionais, né? Que estão já iniciando o processo. A categoria A é para esse nível que a gente já tem, Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, já para nível nacional, para esse porte. E a categoria Pro, que é a licença Pro, é para nível internacional. Então, que daria direito para você trabalhar fora do país. Inclusive tem muitos treinadores hoje brasileiros que não estão podendo trabalhar fora do país porque não tem a licença Pro. Então, por exemplo, os países que são administrados pela UEFA, não se trabalha quem não tem licença Pro. Aqui, que é a nível internacional. No Brasil hoje é tudo liberado, não precisa ter formação nenhuma para nenhuma categoria. O cara da esquina lá que quiser ser treinador veio para ser treinador, se seja de qualquer infelizmente contrato. Exatamente. Então com essa regulamentação passaria o quê? Você quer ser treinador? Ou você quer ser treinadora? Você vai ter que passar por esse processo dos cursos pela academia para chegar ao nível. De quanto tempo são esses cursos? Onde os treinadores fazem esses cursos? Como funciona? Instituído pela CBF, é feito em 2 momentos, julho e dezembro. Então, os treinadores que não podem fazer no meio do ano porque tem os compromissos profissionais, como a série B, A e C, eles fazem no final do ano como eu fiz. Por exemplo, então, Cláudio Tencati, eu tinha um curso de atualização do CBF, mas em 2004, eu estava totalmente desatualizado. Então, estou fazendo a licença A. Então, eu fiquei 10 dias em Teresópolis, lá na Granja Pomari, realizando esse curso, e são 2 etapas. Então, uma etapa foi agora, o ano que vem eu tenho que voltar para concluir a licença A, para daí eu ingressar para a licença Pro. É caro? Quanto vocês pagam? Na verdade, a gente tem um custo, mas é um custo como se fosse uma pós-graduação ou para quem fosse fazer um início de uma faculdade, um jogo, é muito mais barato que uma faculdade. Mas para fazer esse curso você precisa ter experiência, você precisa ter faculdade, você precisa ter algum pré-requisito? Não. No caso, igual eu que já entrei para licença A. Então, por que me deu esse requisito? Então, o currículo o tempo que eu estou já como treinador de futebol, os títulos e as categorias de divisões de Série A que eu estou. Então, é o que dá a condição de estar na licença A. Quem não tem que começar lá na licença B e C. Tem que passar por todo esse processo. E aí todo mundo fala, não, mas é só fazer o curso. Não, nós temos que fazer trabalhos, nós temos que entregar trabalhos como se fossem monografias de faculdade. Então existe todo um processo acadêmico, coordenado por profissionais lá, que a gente tem que entregar esses trabalhos e tem que concluir. E se não atingir uma média, também você não pode passar, você vai ter que refazer todo o processo de novo. Então é um processo seletivo mesmo, então regulamentando a profissão.
Já aliado à academia, então daria uma condição hoje do nível dos treinadores muito maior, e garanto para vocês, eu acho que o nível de futebol melhoraria muito mais ainda, né, principalmente vindo das categorias de base. Tencate, em relação ao time de 2017, você recebeu até agora 4 reforços apresentados. De que forma chegam esses jogadores? 2 jovens, portanto 2 promessas, e 2 jogadores mais experientes. De que forma eles podem se enquadrar no elenco? Já chegam como uma solução, serão titulares? Como você tem observado inicialmente a chegada desses 4? Olha, a característica de cada jogador, né? Então o Ayrton é um jogador assim, tecnicamente muito bom, um jogador que tem velocidade, tem força, um biotipo interessante, estatura, eu gosto de lateral não muito franzino, adquirir essa característica, gosto de lateral, principalmente para a Série B, que a gente é uma competição exigente. Então o porte dele é 1,80 m, né? Então já demonstrou ser um atleta de força, técnico, que é o importante. É um jogador, como ele mesmo disse na entrevista, ele tem facilidade para chegar, né? Então, claro que se tiver alguma deficiência para marcar, é muito mais fácil ensinar a marcar do que jogar. Então, se ele já tem essas virtudes para jogar, para marcar é fácil para a gente aplicar aquilo que a gente quer. Então, é um jogador que a gente tem uma expectativa positiva. Mesmo tendo a mesma, 20 anos, não, o Léo veio aqui com 20 para 21 anos, veio e correspondeu, né? Nós tivemos outros jogadores que a gente lançou, mesmo sendo nosso aqui, e deu conta do recado. Vem com escola, então, que é uma escola do Fluminense, passou aí para a Seleção Brasileira de categoria de base, teve no elenco profissional ano passado do Fluminense, então não é um atleta totalmente curto, então a gente acredita nesse potencial dele. Vamos trabalhar com outros atletas jovens na posição, mas a gente acredita assim que ao longo de decorrer, tomara que não precisa, mas se precisar a gente está guardando uma carta para essa função no decorrer da competição, porque de contratar um mais experiente ali na faixa de 24, 25 anos, né? Ou seja, um outro jovem com qualidade, com virtude para essa função. Então não está descartado uma contratação para essa função ainda, já que também o Quaresma ele faz tanto a meia como a lateral. Eu já estou testando o Quaresma também na lateral, porque a última temporada dele ele jogou como lateral esquerdo. Então um atleta assim que até o Quaresma é muito parecido com o Léo, o biotipo dele, de força, de chegada, um jogador de contato físico, né? Então um rompedor. E já o Ayrton mais técnico, né? Com relação ao Fabinho, é um jogador que supre tanto a necessidade ali do setor do Zé Rafael, como ao mesmo tempo, se a gente tiver, por exemplo, na condição hoje, o Celso retornou, está junto ao elenco, está integrado, está trabalhando. Se daqui a pouco o Celso demonstra que está totalmente apto, o próprio Fabinho joga tanto no lugar onde o Zé Rafael estava, como no lugar do jogo. É um jogador que tem muita facilidade de jogar pelos lados, jogador extremamente rápido, técnico, né, experiente, já sabe os atalhos, como ele mesmo disse. Então, para mim, foi uma grande contratação o Fabinho. Até achei que a gente não conseguiria trazer porque tinha mais clubes, mas o Osimário agiu rápido aí. E para mim, assim, no pedido que eu fiz, falou para mim foi fantástico a contratação do Fabinho. Além de ser um jogador de bola parada, né, bate falta, escanteio, já demonstrou isso nos jogos contra nós. Então, acho que vai ser um jogador assim polivalente para nós, para jogar em ambas as funções, que vai responder muito, né, vai nos ajudar muito. E é o jogador que a gente quer, rompedor. Então, um jogador comprometido, como eu já disse, liderança, muito positiva. Então a gente vê dessa forma. Então, falando desses 3 já de momento, né, e ao mesmo tempo que o Thiago Cunha é um jogador assim, não tinha muita informação, porque é um jogador que está muito tempo fora do Brasil. Então, se você me perguntar se eu tinha muita informação dele, como entre eu e o Osimário conversamos, não. Né, o presidente falou assim dele, buscamos através de vídeo o material dele. Lembrava, se você me perguntar, da época do Palmeiras, né? Então não, eu não lembrava. Então lembrava do nome, mas propriamente lembrar visualmente, vendo o cara jogar, qual a característica. Então a gente só buscou o material de vídeo, analisei um pouco, vi, e nós apostamos. Né? Então você vai falar, mas é um jogador de 31 anos, mas não pode ser uma aposta. Então por isso que ele também já sabe que ele vai ter que dar resposta. Pelos poucos dias de treinamento que a gente fez com bola, já demonstrou ser um jogador de mobilidade, mesmo jogando com camisa 9, que ele gosta, ele quer preferência de jogar ali, mas que tem mobilidade e velocidade para infiltrar entre os zagueiros, tabelar, se movimentar. Já demonstrou ser um jogador de boa movimentação. Né? Então foge inclusive da característica daquele jogador que a gente está acostumado, de jogador mais centrado, pesado, né? Um pouco mais para... Não, ele já tem essa mobilidade, tem essa facilidade. Então pode ser inclusive uma característica diferente. Né? Mas demonstrou ser inteligente para se posicionar ali entre os zagueiros e para infiltrar, para tabelar, certo? Para dar opção inclusive para os meias, essa perna esquerda dele arremata bem. Então agora vai na evolução no dia a dia. Então é o que eu posso dizer até agora. Então a expectativa é positiva sim,
né? E eu acredito que a gente pode estar desenvolvendo o trabalho no decorrer da reta final dessa semana para a semana que vem, então eu ia aumentando essa expectativa. Em relação ao Celcinho, você falou em aptidão. Muito dessa questão vai também fora de campo. O Celcinho está apto, foi o que você disse. Fisicamente, tecnicamente e fora de campo são linhas assim muito tênues e você eu vou trabalhar só com uma linha com ele, que é a minha fala com ele. Campo, rendimento dele aqui dentro. Se ele correr, fizer o que ele tiver que ser feito, eu não, como a gente fala, eu passei já no estágio que não dá para ser mais babá de jogador, né? Então são 20 e poucos, né? Eu tenho o Pedro Augusto e a Francesca em casa lá para cuidar, então eu não tenho como cuidar dos demais. Então é rendimento, hoje o futebol se fala em rendimento. E ele sabe disso. Eu falei, Celso, você hoje você sabe que tem um percentual, talvez uma proporção, sei lá, 60-40, né? Não sei se de repente isso é mais, se é menos, mas de repente de dúvida ou de rejeição, como que você vai mudar esse quadro? Em conjunto comigo, né, e com a equipe? Jogando, produzindo e fazendo os seus gols. Tenho certeza que se você começar bem produzindo, fazendo o seu melhor, 2, 3 jogos você marca o gol, jogou bem, produziu, o torcedor já vai estar do teu lado de novo. Porque o torcedor quer o quê? Quer que o jogador corresponda, jogue para a sua equipe e dê o seu melhor. Se ele fizer isso, todo mundo vai estar contente. Vocês da imprensa, tenho certeza, vai falar bem dele também. Então cabe muito mais a ele, né? E a gente vai passar essa confiança para ele e espero que ele corresponda. Dentro dos treinamentos não posso reclamar até agora do comportamento dele e espero que isso aconteça. Como eu já trabalhei com ele já outras temporadas, então eu já sei os momentos de pico de oscilação dele e vou trabalhar para que esses picos não aconteçam. E se acontecer rapidamente a gente vai ter que reverter. Então isso que eu já falei com ele e disse para ele. O jogador precisa de regularidade e é o que ele não teve nas últimas temporadas que ele teve outros clubes. E ele já tem que começar a olhar por esse lado, regularidade, porque senão daqui a pouco para ele também começa a ficar ruim, né, e ele vai perder o mercado. Então ele está ciente muito disso também. Ele é um jogador da sua preferência, ou você vai trabalhar com ele porque ele é do clube, tem que ficar, quer surgir alguma coisa, ou você preferia, por exemplo, que se contratasse um outro jogador indicado por você para a posição dele? Olha, eu não posso mentir também, se nós falássemos assim, num primeiro momento, né, a gente... se tivesse uma outra opção e o Celso tivesse ido e se enquadrado à frente, talvez a ideia no primeiro momento não. Se você me perguntar da característica dele, eu sempre disse isso. Tecnicamente, é um jogador indiscutível. Eu mesmo sempre gostei do estilo de jogo dele e gosto do estilo de jogo dele, já disse isso para ele. Né? E o que precisa ter dele é essa regularidade. E a regularidade envolve todo esse processo de rendimento. Falar de comprometimento é rendimento, é render. Então se eu falar que eu não gosto da característica dele, eu gosto. Eu acho que até a gente não teve nessas últimas temporadas um jogador inclusive com a característica dele. E o que ele fez assim, em 2013, 2014, se eu falar que ele não foi vencedor comigo, mentira também, porque ele foi vencedor comigo e junto à equipe. Em 2013 mesmo nós tivemos ali uma campanha maravilhosa, que foi acho que o melhor time que jogou futebol em todos esses tempos aqui no Londrina. Em 2014 ele foi campeão paranaense com nós. Acesso à Série C, né? Teve todo esse processo de rendimento. Então o Celso foi vencedor comigo com a equipe do Londrina, foi. O Celso nesse processo gerou desconfiança, gerou, mas ao mesmo tempo nós sabemos o potencial dele. Então quando até o próprio Alcimar falou, tem Cátia, não apareceu muita coisa, talvez não vai emprestar, então o Celso falou, não, vamos trabalhar. Eu não tenho assim, empatia nenhuma com ele. Inclusive, por exemplo, jogamos contra o Paysandu, nos encontramos lá, conversamos bastante, não deixamos de ter contato, né? Aqui do mesmo jeito. Então esse respeito por ele também sempre tive e sempre joguei com verdades com ele também. Então acho que a gente jogou com verdade com ele, como ele jogou com a gente, está aqui para trabalhar. Então a gente vai trabalhar em conjunto e seguir, é isso que a gente vai ter. E se chegar em algum momento, não é só com ele ou com outro jogador que as coisas não andam, é o normal. Cada um vai seguir sua vida. Cátia, ele respondeu bem essa primeira conversa, esse primeiro momento? O que ele demonstrou até agora? Demonstrou foco, demonstrou vontade. Quando o jogador já chega com um projeto, isso é importante. Ele já teve a sua fala comigo, né, a respeito disso. Então, quanto ao Alcimar, da mesma forma que o Alcimar teve uma conversa com ele também, e foi muito positivo. E aí o mais positivo foi isso, dentro de campo já, dentro dos trabalhos, demonstrando o que quer. E isso eu fico contente. Mas é momentâneo? É isso que eu estou dizendo.
O jogador ele tem que ter uma frequência e uma continuidade, e é isso que nós vamos estar fazendo. Então, na primeira impressão, está sendo muito boa, como de todos os outros jogadores. Tencati, eu queria que você falasse sobre a expectativa em relação a 2017. O torcedor pergunta, né? São 3 ou 4 competições, 3 agora logo de cara. E o que o torcedor pode esperar? Qual é o Londrina desde 2017? Olha, é o Londrina focado, o Londrina organizado, um Londrina que vai fazer os seus projetos de trabalho visando dar o seu melhor em todas as competições. Se eu vou dizer para você, qual que é o objetivo do campeonato estadual? Não há dúvida que é brigar por título. E por tudo que o Londrina construiu nas últimas temporadas dentro dos campeonatos estaduais, não dá para falar eu vou ficar contando mentira para o torcedor, dizer que o Londrina não entra para não ter objetivo de buscar título. Então o Londrina entra para buscar objetivo de título. Se você me perguntar da Primeira Liga, ora, é uma competição bacana, importante, inclusive com retorno financeiro para o clube. Então nós vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Agora, dentro da Primeira Liga, se o clube não chegar às finais, não vai ser nenhuma frustração. Porque não é, dentro da nossa perspectiva, o objetivo principal, né, falar, ó, isso é meta, nós temos obrigação de chegar. Não é. Eu acho que até o estadual nós teríamos um pouco mais de obrigação que propriamente a Primeira Liga. Mas claro, jogar bem, procurar classificar agora já nessa primeira fase, isso será importante inclusive para a sequência do trabalho, dar moral para os jogadores, já falei isso para os jogadores quanto para a equipe, né? E ir construindo uma equipe vencedora. E Copa do Brasil do mesmo jeito, quanto mais nós avançarmos, primeiro jogo é óbvio que o Londrina tem obrigação, né? Não desmerecendo a equipe que nós vamos enfrentar, mas tem a obrigação, então já sabe que é uma equipe de Série B. Então o Londrina passou a ter um status de equipe competitiva, de equipe como qualquer outra equipe. Por exemplo, nós enfrentamos equipes de Série A e equipes de um porte maior que o Londrina. O Londrina sempre fica com menos obrigação e tem mais obrigação. Então o Londrina, quando tem esse mesmo patamar de inversão de valores, o Londrina tem obrigação. Então o Londrina tem isso, e nós somos conscientes de quem nós defendemos hoje, né? Então a gente defende uma equipe que nos últimos anos tem se tornado uma equipe que construiu uma trajetória vencedora. E a Série B, então a gente vai construindo dessas 3 competições, Campeonato Estadual, Primeira Liga e Copa do Brasil, é um molde de uma equipe para entrar na Série B, para realmente lutar por um objetivo como a gente lutou esse ano. Se nós vamos superar essa campanha desse ano, do ano passado, não sei. Nós vamos ser melhor. Vai ser igual ou próximo? Não sei. Né? Vai ser pior? É o que a gente não quer. Agora, das outras duas fica essa interrogação, porque vai ter que ser construído agora. Então, se eu disser, não, Londrina entra para subir, Londrina entra para ser campeão da Série B, eu estou sendo mentiroso. Porque ainda está construindo a equipe para esse molde daquilo que a gente vai querer. A gente já tem experiência de como é a Série B, como é a competição, as exigências que ela tem. Então a gente está construindo nesse momento essa equipe para realmente buscar. E a gente fala, puta, mas ficou 3 pontos, será que dá esse ano? Ou por que não? Nós já demonstramos que em outros anos a gente construiu esses projetos. Um ano não conseguiu o acesso à Série C, no outro veio e conseguiu. Né? E lá num ano não conseguiu ser campeão paranaense, no outro veio e construiu. Agora tem que estar organizado. E passo a passo, rodada a rodada, jogo a jogo, e ir se firmando. Mas não há dúvida que o Londrina tem que ser competitivo. Tencati, em relação ao ataque, pouquíssimas vezes, nesses quase 6 anos que você está aqui, você jogou sem o 9. Pelas características dos atletas que você tem em mãos, você até citou o Thiago Cunha, que ele faz essa dupla função, jogador também liberado, como foi na Índia, como foi na Tailândia, mas está afunilando cada vez mais. A tendência é você mudar esse tipo de leitura em relação ao ataque, ter jogadores mais ágeis, mais dinâmicos na frente, sem aquele 9, ou estou errado? Não, a princípio não. Eu não consigo assim ainda definir isso. Né? Então eu tenho inclusive o Safira, mas você usou o Safira muito pelo lado, mas é porque eu tinha muitas opções de Itamar, Kerrisson, né, e até mesmo o Bruno Batata, mas inclusive cheguei a usar o próprio Safira sozinho por 2 ou 3 momentos, em jogos isolados, ele sendo titular, né, e usei ele pelo lado. Tem o retorno do Ellison e o próprio Thiago Cunha. Então a ideia é que esses 3 jogadores trabalhem, né, lutando e competindo por um espaço ali. E é claro que se eu sentir que os outros não evoluem com o tempo e dá para sendo utilizado 2 jogadores nessa característica, por exemplo, Safira, Thiago Cunha, ou Ellison, Thiago Cunha, ou o próprio Safira e o Ellison, e tendo um deslocado para o lado, outro por dentro, então dá para fazer. Mas sem ter esse jogador em direção ao gol, entre os zagueiros, flutuando, sendo uma opção para os meias, sendo uma opção para os 2 liberados,
eu não, na minha metodologia de trabalho, no meu conceito de jogo, não enxergo isso. Ô, Decate, agora quanto a... Quanto a Para aí, para aí. Como que você está vendo a questão dos 2 primeiros jogos, onde você não tem imagem para analisar o clube, normalmente mudança de técnico para ver o Figueirense, o Prudentópolis, como que o técnico analisa o adversário, é dentro de campo ali nos 15 primeiros minutos, como que funciona isso? Não, na verdade a gente tem o Eduardo hoje, né? Inclusive teve se especializando no final do ano, que é o analista de desempenho do clube, né? Na verdade ele trabalhou ano passado, até a gente brincava, mais filmando e trazendo, claro, já tinha uma planilha de ideias, de uma metodologia que ele analisava os adversários, trazendo para mim saída de bola do adversário, posicionamento defensivo do adversário, bola parada do adversário, transição do adversário, que é o contra-ataque, né? E aí tanto para nós também. Então ele deu uma atualizada e construiu uma planilha um pouco melhor, e ele vai trabalhar direto comigo agora em campo. Então ele já está monitorando o Figueirense, né, para que a gente possa ter dados do Figueirense em termos de jogadores individualmente e ao mesmo tempo alguns amistosos que o Figueirense possa fazer. Se não fizer nenhum, pelo menos dados de jogadores a gente vai ter. Como a gente já conhece o perfil do treinador, que é o Marquinhos, então a gente já tem uma ideia de como o Marquinhos joga, né? Como dos outros adversários que a gente vai enfrentar de equipe de Campeonato Paranaense. Então o Eduardo está responsável por esse monitoramento e trazer essas informações para a gente. Então, de todos os times que a gente for enfrentar, alguma coisa a gente vai ter de informação desses adversários. Decate, até sobre o Gurupi, que é o próximo adversário do Londrina na Copa do Brasil, no interior do Tocantins, é difícil você trabalhar com uma partida dessa, com um clube que poucos conhecem. Você está falando agora do Figueirense, o Eduardo buscar essas informações, vai ser feito assim também do Gurupi, são poucas informações, ou você acha que no dia da partida você é igual o Jefferson disse, os 15 minutos você já tem uma ideia de como joga essa equipe? Não vai dar. Então, quem a Copa do Brasil a gente vai ter que monitorar um pouco mais a fundo, porque a Copa do Brasil, com a mudança que teve, né, um jogo só, então você corre risco. Não podemos menosprezar essa partida, não dá mais para os clubes, nós pelo menos não vamos fazer isso aí, de poupar jogador para essa partida, igual a gente fez no ano passado, a gente dividiu, né? Foi um elenco totalmente lá para Paraupebas, mudado, e ficou com outro elenco. Então nós não vamos ter essa condição, até porque é uma partida, se você perder o jogo, você está fora. E você correu o risco de ficar fora logo no primeiro jogo para uma equipe mediana, né? Então a gente vai ter que estudar a fundo, então a gente vai ter que buscar informação. Então o Eduardo vai estar atento a isso também. A gente tem alguns contatos já, né, para que a gente busque informações, então a gente com certeza vai estar pelo menos um pouco assim, calçado, totalmente 100% não digo, mas alguma coisa a gente vai ter que sim. Ô, Decate, agora quanto à pré-temporada, como você pretende trabalhar? Você está com condições de nível altíssimo e você pretende fazer um amistoso, jogo treino contra outras equipes antes do início da temporada? A gente tem dia 18 agora um jogo contra a Linense, já marcado, o jogo treino, e dentro dos trabalhos que a gente tem, infelizmente o calendário ficou um pouco mais apertado e a gente não tem como realmente fazer mais nada além desse jogo treino contra a Linense. Então aí já estreia diante do Figueirense na Primeira Liga. Então por isso que a gente disse, né, que a Primeira Liga ela também vai ter uma valia muito grande por isso, né? Os outros também vão estar jogando dessa forma e tenho certeza que as outras equipes estão encarando a Primeira Liga como se fosse assim um torneio de alto nível, mas visando preparar as equipes para os seus campeonatos estaduais para a sequência. Então a Primeira Liga acho que é bacana por isso. Então todos os outros, eu tenho certeza que todos os clubes que entraram na Primeira Liga, e essa formatação da Primeira Liga é de uma forma de preparação aliada ao campeonato estadual para organizar suas equipes para a sequência de campeonato brasileiro. Então a Primeira Liga vai ter esse âmbito importante para nós, inclusive porque a gente vai enfrentar duas equipes que vão estar na Série B junto com a gente e uma que vai subir para a Série A, que é o Avaí. Ricardo, questão de reforços, essa quantidade que você tem hoje, já é o suficiente para a temporada longa? Você vê que o elenco já está pronto para começar ou você precisa de mais umas peças? Não, a gente, o que a gente fala, né? A gente chega com expectativa na planilha, né, financeira e de orçamento, e isso que a gente, se eu não falar de orçamento aqui, eu estou sendo mentiroso, né? Porque o que tem a ver o orçamento, você tem caixa de contratação? Tem tudo, né? Você vê Campeonato Paranaense, nós não temos emissora de TV ainda definida se vai ter transmissão ou não em função de orçamento. Então, quer dizer, já não tem o clube uma noção qual que é o orçamento estadual.
Campeonato Carioca de 35 milhões subiu para 130 milhões. É mole? Campeonato Paranaense nós não temos uma definição de orçamento para a temporada. A gente tinha alguns patrocinadores, inclusive um Master aí, chegou, diminuiu mais de 70% e ainda não se concretizou um outro em cima. Então, quando eu cheguei na representação junto com o Simar e o Sérgio, já foi colocado, falou, nós vamos ter que dar uma segurada porque precisa concretizar o orçamento para daí, então, vamos apostar X, X, X e X. Então, por isso que eu estou tendo que ter esse entendimento também, de num primeiro momento iniciar, né, da maneira que a gente tem uma boa base, mas não há dúvida que nós teremos que contratar, né, fortalecer, dar um pouco mais de experiência para a equipe. Mas isso vai ter que ser aos poucos, inclusive em função dessa concretização do orçamento. Assim todo mundo fala, mas a Caixa está certa. Não, não está. Não assinou ainda e não bateu o martelo, porque eu estou acompanhando. Então, enquanto isso não acontecer, o presidente não pode dar um aval para o Simar para falar assim, você vai ter X para gastar, ou vamos gastar desse jeito, vamos gastar daquele jeito. Então eu também estou de mãos atadas aqui, como o Simar está e o Sérgio também está. Então por isso que eu estou tendo esse entendimento. Se a gente tivesse já tido aqui o Campeonato Paranaense, vocês vão ter 1 milhão, vai ter 700 mil, 800 mil. O próprio campeonato estadual ainda não está definido. Não está definido. Então a gente está com esse problema, né? E enfrenta isso aí. Então por isso que a gente está de mãos atadas um pouco ainda com relação a isso. Qual seria o número ideal de jogadores para o seu elenco para começar bem essa temporada? Olha, a gente vai trabalhar com uma média de jogadores na temporada, já até combinei com o Simar, né? Uma média de, entre os jogadores de base compondo o elenco, 27 jogadores. Não quero trabalhar mais com isso aí, para não ter também inchado o elenco e aí depois, se necessário, ir comprando. Até falei, o número ideal para a gente trabalhar é de 22 e 23 jogadores e aí tendo uma base forte para complementar esse elenco. Mas quando eu digo isso, até eu já tenho falado isso com o Simar e com o Sérgio, que a gente está levando essas ideias para o Sérgio. Não é ter 4, 5 jogadores numa função, talvez ganhando um pouco menos, e muito jogador na função que de repente você juntando tudo não dá um. Então é melhor ter 1 ou 2 jogadores dentro daquela função com um valor maior, mas com um jogador com uma característica de resolver, e aí utilizando o jogador da base. Diminui inclusive os problemas que eu tenho das inimizades, ou dos ciúmes, ou das vaidades, né? E eu tenho 2 jogadores fortes no setor, um jogador forte no setor, e aí utilizando o cara da base. Então é desses modos que a gente quer trabalhar para a temporada. E se você me perguntar, hoje está desse jeito? Não. Então a gente está construindo, por quê? Porque a gente não tem esse determinado orçamento, e ao mesmo tempo a gente está diminuindo os jogadores que vieram, inclusive, que retornou o contrato, como a gente tem muitos jogadores meninos que estavam emprestados retornaram do clube, e a gente está fazendo uma prévia avaliação, se vai permanecer, se não vai permanecer, para daí a gente dar um enfoque, falar, a partir de agora vai ser esse número, e aí a gente dá sequência ao trabalho e não muda. Fechou. Professor, principalmente na temporada passada, o time foi muito bem fisicamente. Corria ao extremo até a última rodada e correu ao extremo até a última rodada. Penúltima, né? Já que na última rodada contra o Bragantino tivemos muitos testes que o Tencati optou, jogadores mais jovens e tal. Como você está trabalhando principalmente com esses reforços? São jogadores com essas características? Você tem certeza que vão somar também nessa questão física? Ou ainda tem que fazer um trabalho diferenciado, visando conhecer mais esses atletas? Bom, a primeira semana de trabalho nossa, com o elenco geral, a preocupação nossa não foi nem fazer a avaliação física de imediato para saber que nível que eles chegaram, e sim preparar a musculatura, fortalecer bem, para que na semana seguinte a gente faça a avaliação para não correr risco de ter lesões. Mesmo porque alguns atletas terminaram a temporada 26 de novembro, né? E muitos deles não fizeram quase nada na temporada. Então, assim, o risco de você fazer uma avaliação e ter uma lesão é maior. Então, a preocupação nossa fica essa semana. Fazer um trabalho de fortalecer essa musculatura, para que na semana que vem a gente consiga fazer uma avaliação física. Nós vamos fazer a partir da segunda-feira uma avaliação física para detectar que nível de condicionamento das valências físicas eles estão. E partindo desse princípio, aqueles que tiverem necessidade de um trabalho mais individualizado, nós vamos estar fazendo. Mesmo porque essa pré-temporada nós estamos adaptando uma metodologia e já está integrando com o trabalho com bola. Então nós estamos aplicando esses trabalhos pequenos jogos de alta intensidade, já trabalhando essas valências físicas. Então, assim, não fugindo, o único trabalho isolado que está sendo feito é o trabalho de força e fortalecimento na academia.
os outros trabalhos, todos os trabalhos com bola. Então a minha parte física está sendo junto com a do Tencate com bola, um trabalho integrado. Então a gente está estipulando o tempo, nós estamos colocando GPS para saber a distância que o atleta percorreu em alto rendimento, né? Os sprints, os trotes e tal. Então assim, a gente espera poder deixar o time da mesma maneira que terminou o brasileiro. Mesmo assim, quando você tem uma equipe e você não tem todos os atletas com a mesma característica, ou seja, atletas de velocidade, que a gente sempre vai predominar uns que são mais velozes que outros, isso é natural, isso é uma parte genética, a gente só consegue aprimorar um pouquinho mais. Mas nós esperamos deixar o time para as primeiras rodadas num nível de condicionamento bom, que a gente possa ganhar mais ainda no decorrer da competição. E essa adaptação, porque o Londrina em anos anteriores teve um período de pré-temporada muito maior. E esse ano são 23 dias. Isso modifica essa forma, por isso esses ajustes? Não, e o futebol, quando você tem um calendário que nós temos agora, o ano todo, e nos anos anteriores nós não tínhamos calendário, né? Então nós começávamos muito antes, porque às vezes você pegava atletas que estavam mais tempo parado. Então como nós já temos atletas que vêm com um lastro bom de treinamento, então facilita. E essa maneira que nós estamos trabalhando justamente é por isso, para que desde o início o atleta tenha um contato com a bola, que ele não fuja do contato com a bola, que ele não perca o time dentro do trabalho de bola. Então isso é importante. E nesse trabalho eu consigo adaptar as valências físicas importantes para o atleta. Então assim, além da motivação dele de trabalhar com a bola, ele está trabalhando a parte física. Então isso é importante. E a qualidade técnica também que ele está desenvolvendo. Já o passe, agilidade, né? O espaço, então isso é importante. Desses reforços, algum requer um tempo maior? Chegou um pouco abaixo? Há uma preocupação em relação a algum deles? Não, assim, a preocupação é com todos, né? Eu não coloco assim esse ou aquilo, a preocupação é com todos. A partir dessa avaliação que eu vou estar aprimorando mais um ou outro. Então assim, é normal alguns apresentarem com 2 ou 3 quilos a mais, que é natural a questão das festas, aí tudo, né? Mesmo porque eles dão uma relaxada e precisa também, né? Porque o cara passa o ano todo no ritmo de treinamento, então tem que dar uma desacelerada. Então essa não é a preocupação maior. A preocupação maior é deixar o time bem, fazer essa avaliação segunda-feira e a partir dessa avaliação detectar aqueles atletas que têm uma necessidade maior e aí a gente vai estar trabalhando em cima disso aí. Professor, mas é claro que existem alguns atletas que geram mais expectativa por parte do torcedor e até por parte de vocês mesmos, que são jogadores mais experientes, mais experimentados e que tecnicamente são até mais capazes. Eu me refiro ao Celcinho. De que forma o Celcinho voltou? O senhor que trabalhou com ele em várias outras oportunidades e tem base para falar. Olha, assim, eu acho que voltou de uma maneira natural como um atleta de férias, né? Porque assim, eu poderia falar assim, dificilmente, são poucos atletas que nas férias contratam alguém para fazer um trabalho específico com ele. Então o que aconteceu? Terminou a temporada, é natural, até pelo fato dele estar lá em Belém, ter que voltar para São Paulo e tal, essas coisas todas. Então o cara acaba nem fazendo só aquelas peladas de final de ano e acaba não treinando da maneira que tem que treinar. Então assim, voltou como os outros, de uma forma assim um pouquinho acima do peso, que é natural, não é uma coisa assim que você vai falar assim, tá muito acentuado. Não, é uma coisa que a gente vai aprimorar com o trabalho e além desse trabalho que nós estamos fazendo, após isso aí ele está fazendo um complemento para que a gente possa fechá-lo bem. A expectativa é que a gente possa deixar todo mundo bem, da mesma maneira que ele iniciou no primeiro ano que ele começou com a gente aqui, né? Ele fez um trabalho legal e acabou começando a temporada muito bem. Então assim, eu não tenho preocupação específica com aquele atleta ou esse, eu tenho preocupação com todos. Nós pretendemos, nós da comissão técnica, deixar todo mundo num nível de condicionamento bom. Nós não podemos esperar que no primeiro jogo o time vai estar 100%, não tem como. E também nem é o ideal que isso aconteça, porque se de repente chega na metade do campeonato o time começa a cair. Então é importante que a gente tenha assim, um controle de carga de trabalho, um controle de sessões de treinamento, para que a gente consiga deixar o time crescer até a reta final do campeonato, que é mais importante. Então não podemos chegar bem no início e depois começar a cair. Então não é esse o objetivo. O objetivo é a gente chegar numa ascendente e chegar até o final crescendo. Professor, pela questão de jogos, esse ano, principalmente esse começo de ano, vai ter muitos jogos domingo e quarta, uma sequência com poucas semanas livres. Tem alguma mudança de trabalho em relação a isso ou vai seguir o calendário de 2016? Não, a preocupação quando você joga muito mais é recuperar os atletas. Então o que é importante? É importante nessa fase de base agora que nós estamos fazendo a pré-temporada, nós acertarmos bem a qualidade dos treinamentos de força.
porque é natural, e eu jogando muito, eu não posso continuar fazendo trabalho de força que quando você joga de domingo a domingo ou domingo e quarta. Então assim, você tem que ter um acerto agora nessa pré-temporada, a gente tem que acertar bem esse trabalho de força, porque nós vamos ter que, quando começar a jogar muito, praticamente vamos só recuperar os atletas. Essa base que nós estamos dando agora é que vai dar sustentação. Então assim, nós vamos ter que dar, como eu estou falando, o controle de carga de treinamento, o controle individual do atleta é importante. Tá? Então nós temos que ter um máximo de cuidado com isso.